ser a explicação das atividades que vocês levaram para fazer nesta semana, que deverão ser entregues na próxima segunda-feira, dia 1º. Então, a primeira atividade que tem na folha é um texto. Então, nós temos aqui um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É aquele texto que conta fatos. Ao mesmo tempo, ele é um texto informativo, porque ele vai trazer informações sobre o Covid-19, que é a doença, e o vírus, que é o coronavírus. Então, nós temos o texto aqui, que vocês vão fazer a leitura. Vão fazer a leitura dele uma vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias para fazer o treino dele. Posso ler de qualquer jeito? Não, não posso ler de qualquer jeito. Eu vou ler de qualquer jeito. Como o vírus responsável pela Covid-19 se propaga? O vírus causador da Covid pode ser... Eu não posso ler assim. Eu tenho que ler pausadamente, eu tenho que pensar no que eu estou lendo e fazer a pontuação correta. Porque sempre que eu leio em voz alta, eu leio para alguém. Então, eu vou dar o exemplo de como ler o texto. Como o vírus responsável pela Covid-19 se propaga? O vírus causador da Covid-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca, que se espalham quando uma pessoa... É desta forma que nós temos que ler, fazendo a entonação da voz, que é o jeito da voz, e fazendo a pontuação correta. Então, vocês vão fazer o treino desta leitura e depois, com o auxílio de uma pessoa responsável, vocês podem estar fazendo uma chamada de vídeo para a professora ou gravando um áudio de vocês lendo o texto todo até aqui. Na sequência, nós temos as questões A, B e C. A questão A e a questão B, elas são referentes ao texto. Tem as informações aqui. Mas vocês também podem pesquisar em outros meios disponíveis para poder responder neste espaço. A questão C, ainda com relação ao texto, nós temos aqui uma representação do globo terrestre. Nós temos um mapa. Nós dizemos que é cartografia. Toda vez que nós vemos mapas, nós dizemos que é estudo cartográfico ou cartografia. Então, nós temos uma representação do globo terrestre planificada. Por que planificada? Porque ela está nesse sentido. Quando eu tenho o globo terrestre representado, eu tenho da forma sólida. Assim, eu tenho planificada a representação. E vocês vão fazer a localização dos continentes. Então, nós temos o continente americano, o continente africano, europeu, asiático e a Oceania, bem como nós temos os polos. Então, vocês vão observar com atenção essa representação do planeta Terra e vão responder a questão C. Na sequência, nós temos a questão: monte as operações e resolva os casos de Covid-19. Então, vamos lá. Observe com atenção. Eu coloquei, como está ali na folha, que nós temos a questão A, B, C e B. Quando eu tenho representada nesse formato, eu digo que ela é uma expressão numérica que eu represento pelas letras maiúsculas EN, ou eu posso dizer que ela é uma sentença matemática, que eu represento pelas letras SN. Então, eu tenho aqui 83 mais 16. Eu digo que ela é uma expressão numérica ou uma sentença matemática. No exercício, pede para montar as operações. O nome correto é eu dizer operação de adição, operação de subtração, operação de multiplicação e operação de divisão. Normalmente, nós chamamos de continhas. Continha de mais, continha de menos, continha de vezes e continha de dividir. Eu estarei usando com vocês os termos corretos. Então, nós temos 2 operações de adição e 2 operações de subtração. Então, na letra A, nós temos o 83 mais 16. Observem como eu vou montar. Lembram do quadro das unidades, dezenas, centenas. Depois nós temos outras classificações, a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar
agora, que nós vamos estudar mais adiante. Como eu vou montar? Vou pegar o primeiro número, o 83. Quantas unidades? 3 unidades. Quantas dezenas? 8 dezenas. Então, eu tenho 8 dezenas, que são 80, mais 3. Mais quanto? 16. Vou colocar o 6, que é a unidade, embaixo da casinha da unidade. E vou colocar o 1 embaixo do 8, porque eu tenho uma dezena. E vou colocar o sinal de mais. Está pronta a operação de adição para ser resolvida, e assim vocês vão fazer com as demais. Então, quando eu monto essa operação de adição, eu vou somar, eu vou unir, eu vou juntar, eu posso usar vários termos. Na sequência, na outra folha agora, nós temos o próximo exercício, que ele é um infográfico. Por que eu digo que ele é um infográfico? Porque eu tenho desenho, eu tenho escritas e eu tenho números também. Então, vocês precisam observar com atenção todas as informações contidas nele. Nós temos também uma representação cartográfica do município de Francisco Beltrão, que é o município onde nós vivemos. E nós temos aqui casos. Casos de quê? Casos de Covid. Quantos casos lá no começo da pandemia? Eram 968. Óbitos. O que são óbitos? Pensa na palavra. Óbitos quer dizer as pessoas que já morreram. Então, naquele momento, 5 pessoas haviam morrido em função do vírus coronavírus. E eu tenho outras informações, notificações, aguardando resultados, casos novos, tem outras informações. Ao lado deste infográfico, eu tenho as questões. A questão A, copiar os números que vocês encontrarem. Então, tudo que for número que tem neste infográfico, vocês vão passar para essas linhas. Depois, nós temos pintar de azul os números pares que tiver aqui e os números ímpares de vermelho. Vamos relembrar este conteúdo dos números pares e ímpares que vocês têm estudado desde a educação infantil, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Vamos relembrar. Então, o que são ímpares e o que são pares? Então, eu tenho aqui desenho de sapatinhos, de botinhas. Quantas botinhas eu tenho aqui? Eu tenho uma botinha. Quantas botinhas eu tenho aqui? Eu tenho 2 botinhas. Consegui fazer um par com as botinhas. Quantas botinhas eu vou conseguir fazer par aqui? Consegui formar um par aqui, sobrou uma. Quantas botinhas eu tenho? 3 botinhas. Vou montar aqui o parzinho. 1, 2, formei um par. 1, 2, formei um par. Quantas botinhas eu tenho? 4 botinhas. Vou formar os pares aqui. Formei um par aqui, formei um par aqui, sobrou uma. Quantas botinhas eu tenho? 5 botinhas. Vou formar os pares aqui. Formei um par, outro par, outro par. Quantas eu tenho? 6 botinhas. Formando os pares. Formei um par, outro par, sobrou uma. Aqui eu tenho 7. Vou formar aqui um par, outro e outro. Eu tenho aqui 8 botinhas. Aqui, vou formar os pares novamente. Formando os pares. O que aconteceu aqui? Sobrou. Sobrou uma porque eu tenho quantos? 9 botinhas. Observe que eu coloquei ímpares. Por que são ímpares? Porque não forma par. Aqui o 1 sozinho não formou par. Aqui eu tenho 3, ele formou um par, sobrou. Aqui eu tenho 5, também sobrou. Sobrou e sobrou. Então quer dizer que o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9 são números ímpares. Assim como eu tenho o 2 formou parzinho, 4 formou parzinho, 6 e 8. Eu digo que eles são números pares. Como eu vou saber em qualquer número quais são os pares e quais são os ímpares?
já que os números eles são infinitos. O que quer dizer com números infinitos? Que eu posso começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, eu posso ficar a minha vida inteira contando, que eu não vou conseguir chegar ao final, contando ou escrevendo. Então, para eu saber quais são os números pares e quais são os números ímpares, fica fácil, é só nós observarmos quais são os finais dele. Então, eu tenho aqui, número 1, porque ele é ímpar. Número 2, ele é par. Número 3, ímpar. 4, par. 5, ímpar. 6, par. 7, ímpar. 8, par. 9, ímpar. E agora que nós chegamos no 10 e que o final é 0, é como se nós continuássemos desenhando os parzinhos. Eu vou formar um parzinho 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho o número 10. Então, quer dizer que os numerais terminados em 0, eles são números pares. E assim por diante, com qualquer outro número. Depois nós temos na atividade, escreva por extenso o maior número par. O que é escrever por extenso? É eu escrever como eu falo. Por exemplo, eu quero escrever por extenso o número 1. Como que eu escrevo? 1. Eu quero escrever por extenso o número 3. Como que eu escrevo? A palavra 3. Então, toda vez que eu pedir escreva por extenso, vocês vão escrever como nós falamos. O exercício seguinte é um caça-palavras com palavras relacionadas à pandemia. Então, nós temos elas em negrito: coronavírus, álcool, tosse, febre, água, vírus, prevenção, máscara, quarentena. E nós temos aqui todas misturadas as letras. Vocês vão encontrar estas palavras e vão circular, podendo fazer de lápis de cor. Escolhe uma única cor e pode fazer todas as palavras, ou para cada palavra uma cor diferente. O exercício seguinte é sobre o vídeo que foi encaminhado na sexta-feira, O Inimigo Invisível. Vocês podem estar assistindo tantas vezes quantas forem necessárias. Vocês vão fazer a escrita do texto narrativo deste vídeo. O que é o texto narrativo? Vocês vão contar o que aconteceu neste vídeo. Não podem estar copiando as frases que as professoras falaram lá. Vocês vão contar. E o último exercício, vocês vão pedir para vocês, para os pais, para o adulto responsável da casa, uma folha sulfite em branco. Vão estar colocando o nome de vocês e vão fazer a ilustração deste texto que vocês acabaram de escrever. O que é a ilustração? É o desenho do texto. Conto com a participação de todos vocês na realização das atividades. Façam com calma e capricho. Qualquer dúvida, me chame, que eu estou à disposição para esclarecer a todos. Um beijo a todos, até segunda.